Olá, isso é tudo que você precisa saber para a prova trimestral de Química do segundo trimestre. Essa vai ser a última prova da semana de provas, então podemos finalmente dizer que esse pesadelo que são as provas trimestrais está chegando ao fim. E o conteúdo que vai cair nessa prova vai ser ligação covalente, hidrocarbonetos, compostos oxigenados, eletronegatividade e interações intermoleculares. Então vamos começar com ligação covalente. Uma ligação covalente ocorre entre não-metais e não-metais ou entre não-metais e hidrogênios, em que ocorre o compartilhamento de elétrons. Vamos pegar, por exemplo, o gás hidrogênio. Ele é formado por dois átomos de hidrogênio, cada um com um átomo em sua camada de valência. Mas o que ocorre é que os dois compartilham seu elétron um com o outro, fazendo com que os dois tenham dois elétrons na camada de valência. Até aqui é fácil, só que complica um pouco mais quando a gente entra em geometrias moleculares. Vamos começar falando da geometria molecular com dois átomos. Ela é sempre linear, bem simples. Para moléculas com 3 átomos, pode ser linear ou angular. Para determinar qual é qual, você precisa primeiramente identificar qual é o átomo central da estrutura, ou seja, o átomo que mais precisa fazer ligações para se estabilizar. Se depois de todas as ligações o átomo central ainda tiver um ou mais pares de elétrons sobrando, a geometria é angular. E se não sobrar nenhum par, a geometria é linear. Para moléculas com 4 átomos, pode ser piramidal ou trigonal plana. Se depois das ligações não sobrar nenhum par de elétron no átomo central, a geometria é trigonal plana. E se sobrar, a geometria é piramidal. E para moléculas com 5 átomos, sobrando ou não um par de elétron, a geometria é tetraédrica. E também temos a ligação covalente dativa, que é quando um átomo que já está estável compartilha seus elétrons com um átomo que ainda está instável. Parece um pouco confuso, mas com um exemplo fica mais fácil de entender. No dióxido de enxofre, SO2, os 3 átomos possuem 6 elétrons em sua camada de valência. Se nós fizermos uma ligação covalente comum entre um dos átomos de hidrogênio e o átomo de enxofre, os dois ficam estáveis. Mas ainda tem um átomo de oxigênio que está instável. Então por isso o enxofre compartilha 2 de seus elétrons com um átomo de oxigênio e o oxigênio não compartilha nenhum de volta, porque o enxofre não precisa. E agora vamos falar sobre hidrocarbonetos. Um hidrocarboneto é uma molécula formada por átomos de carbono e de hidrogênio. O mais simples é o metano, CH4. Só que esse nome não é à toa. O nome de um hidrocarboneto é formado por 3 partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo depende do número de átomos de carbono. Se tiver apenas um é met, se tiver 2 é et, se tiver 3 é prop, se tiver 4 é but, e a partir daí são os nomes geométricos como penta, hexa, hepta e assim por diante. O infixo depende do tipo de ligação entre os carbonos. Se tiver só ligações simples é an, que faz parte dos alcanos. Se tiver alguma ligação dupla é en, que faz parte dos alcenos. E se tiver alguma ligação tripla é in, que faz parte dos alcinos. E o sufixo indica a função orgânica a qual o composto pertence. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é o. Então, por exemplo, o metano tem só um átomo de carbono, possui apenas ligações simples e é um hidrocarboneto. Por isso, met, an, o, metano. Aqui vai um truque para saber se existe ligação dupla ou tripla apenas olhando a forma molecular. Se forem apenas ligações simples, o número de hidrogênios vai ser o número de átomos de carbono mais 2. Se tiver uma ligação dupla, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos. E se tiver alguma ligação tripla, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos menos 2. Mas quando as cadeias têm 4 carbonos ou mais, muda um pouco a nomenclatura. Para alcanos a nomenclatura fica igual, mas para alcenos e alcinos é necessário indicar onde que fica a ligação dupla ou tripla. Por exemplo, C4H8 pode ser escrito dessa maneira ou dessa maneira. E tem uma diferença na nomenclatura dos dois. Para nomear essa molécula, devemos primeiramente numerar os carbonos, começando pela extremidade mais próxima da ligação dupla ou tripla. E depois indicar em qual carbono é a ligação antes do infixo. Então, voltando para aqueles dois exemplos, o primeiro seria but1-eno e o segundo seria but2-eno. Esses dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais, são chamados de isômeros. E temos diferentes tipos de isomeria. Temos a isomeria de cadeia, que pode ser aberta, fechada, normal ou ramificada. E quando a cadeia for fechada, adicionamos ciclo antes da nomenclatura. E quando ela for ramificada, adicionamos mais um prefixo e io depois dele. Então, por exemplo, o butano vira metilpropano. Met porque a ramificação só tem um carbono. Io para indicar ramificação. Prop porque sem a ramificação ficam 3 carbonos. An porque é alcano. E o porque é hidrocarboneto. E também temos a isomeria de posição, que pode ser da insaturação, quando a posição da ligação dupla ou tripla difere, ou da ramificação, quando a posição da ramificação se difere.
As duas devem ser indicadas pela função começando a contar pela extremidade mais próxima, sendo a da insaturação indicada depois do prefixo e da ramificação indicada antes do prefixo. E agora vamos falar sobre compostos oxigenados. Se retirarmos um átomo de hidrogênio de um hidrocarboneto e substituirmos por oxigênio e hidrogênio, uma hidroxila, se forma um composto oxigenado, que pertence à função orgânica do álcool, então o sufixo é -ou. Então, por exemplo, se retirarmos um hidrogênio do metano e substituirmos por uma hidroxila, vira metanol. Met porque é um carbono, an porque é alcano e ol porque é um álcool. Mas para átomos com mais de 2 carbonos, devemos indicar em que posição fica a hidroxila. Então, por exemplo, temos o propan 1-ol e o propan 2-ol. Mas o álcool não é o único composto oxigenado, não. Também temos o aldeído, que é quando tem uma carbonila na extremidade da cadeia, e o sufixo é -al. Então, por exemplo, isso é um etanol, et 2 carbonos, an alcano e al porque é aldeído. E o menor aldeído, o metanol, é popularmente conhecido como formol. Mas se a carbonila estiver no meio da cadeia, o nome é cetona. Para estar no meio não pode estar na ponta, por isso a menor cetona tem 3 carbonos, a propanona, que é popularmente conhecida como acetona. Prop 3 carbonos, an, alcano e ona porque o sufixo da cetona é ona. E na nomenclatura da pentanona para cima, devemos indicar antes do sufixo onde que a carbonila fica. E se acredita que a gente ainda não acabou os compostos oxigenados? Pois é, ainda temos o ácido carboxílico, que tem uma carboxila. O sufixo é oico e tem que colocar ácido antes. Então, por exemplo, se a gente transformar um dos hidrogênios do formol em hidroxila, vira ácido metanoico. Coloca ácido antes, met porque é um carbono, an porque é alcano e oico porque é ácido carboxílico. E o ácido etanoico também pode ser chamado de ácido acético. E agora vamos falar sobre eletronegatividade. Eletronegatividade é o poder de atração que um átomo exerce sobre os elétrons em uma ligação química. Para falar de eletronegatividade, precisamos lembrar de raio atômico, então vamos voltar um pouquinho. Antes de falar sobre raio atômico, é importante saber primeiramente os nomes dos grupos da tabela periódica. Eles são metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. E agora, raio atômico. O raio atômico é a distância de um núcleo do átomo até o elétron mais externo. Lembra, raio é a metade do diâmetro, ou seja, esse raio atômico não tem nada a ver com chuva. Vamos pensar comigo logicamente. Se o raio atômico é a distância do núcleo para o elétron mais distante do núcleo, então quanto mais camadas eletrônicas um átomo tiver, maior o raio atômico, certo? Sim, em um mesmo grupo, quanto maior o número atômico, maior o raio atômico. Agora vamos pensar logicamente de novo, ok? O núcleo contém apenas prótons e nêutrons, logo ele tem uma força positiva. E para estabilizar o átomo temos vários elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas. Portanto, quanto mais prótons, mais elétrons, logo maior a força de atração. Consequentemente, quanto maior o número de elétrons na camada de valência, menor o raio atômico. Entendeu? É meio confuso, mas basicamente em um mesmo período, quanto menor o número atômico, maior o raio atômico. Então, concluindo, quanto maior o período, maior o raio atômico, e quanto maior o grupo, menor o raio atômico. Mas isso não acaba por aí. Niels Bohr também percebeu que para tirar um elétron de um átomo no estado gasoso, ele precisava fornecer energia para ele. Essa energia foi chamada de energia de ionização e tem uma ligação direta com o raio atômico. Pensa comigo, quanto menor o raio atômico, mais próximos os elétrons estão do núcleo, logo maior a força de atração. Então, se eu quiser tirar um elétron de um átomo que tem um raio atômico pequeno, eu terei que usar mais energia do que um que tem um raio atômico grande. Logo, quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização necessária. E agora vamos voltar para a eletronegatividade. Quanto menor o raio atômico, mais fácil atrair elétrons para o núcleo, portanto maior a eletronegatividade. Então a eletronegatividade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. E assim temos a fila de eletronegatividade: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo e hidrogênio. Ou fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. E levando a eletronegatividade para ligações covalentes, temos dois átomos que têm a mesma eletronegatividade, a ligação é chamada de apolar ou não polar. Se temos dois pólulos elétricos como o CLH, é chamada de polar, porque temos dois átomos em lados diferentes da fila. Mas e se tivermos mais que dois átomos?
Bom, nesse caso, ter conhecimento da geometria molecular ajuda bastante. Se tiver 3 átomos de geometria linear, a polaridade é apolar. Mesmo que as duas ligações sejam polares, não sobra par de elétrons, então a molécula meio que se equilibra. Se tiver 3 átomos e a geometria for angular, a propriedade é polar, porque a molécula não se equilibra já que tem pares de elétrons sobrando. Se tiver 4 átomos e for piramidal, é polar, porque tem par de elétrons sobrando. E se for trigonal plana, as coisas complicam um pouco. Se as 3 ligações com o átomo central forem iguais, é apolar. Se forem diferentes, é polar. E a mesma coisa com a tetraédrica. Se as 4 ligações forem iguais, apolar. Se forem diferentes, polar. E a polaridade da molécula pode ajudar a entender a solubilidade do composto. Se um composto for polar, ele é solúvel em água. E se predominar o caráter apolar, não é solúvel. Mas como que se mede a polaridade de uma molécula grande como a vitamina C, por exemplo? Simples, se tiver muito oxigênio, que é um átomo muito eletronegativo, distribuído ao longo da estrutura, o caráter que predomina é polar. Então a vitamina C é polar e a vitamina A, que só tem um oxigênio, é apolar. E agora vamos falar de interações intermoleculares. A gente acabou de ver as forças intramoleculares, que são aquelas que constituem a molécula e conectam os átomos. Agora vamos ver as forças intermoleculares, que são aquelas que aproximam uma molécula da outra no estado sólido ou líquido. A interação molecular mais fraca é entre duas moléculas apolares, que é dipolo instantâneo e dipolo induzido, que por conta de uma perturbação uma delas se polariza e por indução a outra também se polariza. As forças dipolo-dipolo ou dipolo permanente são entre duas moléculas polares, onde a parte mais negativa de uma se atrai pela parte mais positiva de outra. As ligações de hidrogênio são as mais importantes. Elas ocorrem entre substâncias polares em que átomos de hidrogênio interagem com os primeiros átomos da fila da eletronegatividade, flúor, oxigênio ou nitrogênio. E também temos a interação íon-dipolo, que é quando um íon interage com uma molécula polar. Isso é tudo que você vai precisar saber para a prova de química. Espero que esses vídeos tenham te ajudado e depois da prova de amanhã, toda essa dor e sofrimento que são as provas semestrais finalmente terá acabado. Até a próxima.